Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui no meu canal eu tento trazer as reflexões que eu tenho no meu interior. A gente está tendo uma treta aí entre o Olavo de Carvalho e Silas Malafaia, onde o Olavo de Carvalho fez uma crítica aos evangélicos. Olha essa notícia aqui para vocês darem uma olhada, deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olavo ataca Malafaia e diz que evangélicos entraram na luta contra o PT com atraso. Olavo de Carvalho fazendo uma crítica que enquanto os evangélicos estavam lá votando no Lula, por exemplo, o Olavo de Carvalho já estava há muito tempo desvendando o Foro de São Paulo e todas essas coisas que a gente já conhece. É óbvio que o Silas Malafaia não gostou, é óbvio que o Silas Malafaia iria responder. A gente sabe que o Silas Malafaia não tem papas na língua. Então o Silas Malafaia fez uma série de tweets, acho que 11 tweets mais ou menos, para desmentir o Olavo de Carvalho, desmascará-lo, enfim. Essa série de tweets pra mim mostra, alguns tweets subsequentes do Silas Malafaia, que o Brasil inteiro está contaminado com o pensamento esquerdista. O que é mais comum de acontecer quando você critica alguém? Você acha que é mais comum essa pessoa aceitar a crítica e refletir sobre isso? Ou você acha que ela vai dar um jeito de desmerecer aquilo que você está falando? Eu acredito que a chance da segunda opção acontecer é muito maior. Ele vai tentar desmerecer você ao máximo. Então, qualquer crítica ao trabalho de alguém, à pessoa de alguém, se torna automaticamente uma ofensa, não se torna um objeto de reflexão. Eu atribuo isso, a culpa disso, aos esquerdistas. Os esquerdistas fizeram isso com a população. Na minha opinião, quanto menos educação um povo tem, mais ignorante ele se torna. Então, qualquer coisa que ele não entende, ele toma como uma ofensa. Vamos olhar aqui a série de tweets do Silas Malafaia, que vocês vão entender aquilo que eu refleti sobre isso. Olavo de Carvalho está equivocado em relação aos evangélicos. Isso é o título do tweet, né? Sobre aquela declaração do Olavo sobre os evangélicos. Vou colocar uma série de tweets para desmentir o astrólogo Olavo de Carvalho. Daí você já vê uma tática que já é usada pela esquerda. A gente sabe que o Olavo de Carvalho ele nunca fez faculdade de filosofia, porque a gente sabe da crítica que ele tem ao ensino superior no Brasil. Ele é um autodidata, um cara que estudou por conta própria, óbvio, ouvindo a opinião e lendo o estudo de muitos outros filósofos, ele acabou criando o próprio conhecimento e criou as suas obras, que para mim são magníficas. Mas por o Olavo de Carvalho ter um passado onde ele era astrólogo de décadas atrás, onde ele estudou isso, onde ele nunca considerou uma ciência, ele apenas estudava isso, daí ele coloca isso aqui para desmerecer o Olavo de Carvalho. Ele não está atacando o argumento. Aqui ele começa atacando a pessoa. Vou colocar uma série de tweets para desmentir o astrólogo Olavo de Carvalho. O astrólogo Olavo de Carvalho sobre os evangélicos estarem contra a esquerda 20 anos depois dele. Coitado, não sabe de nada. Daí eu fiquei curioso, eu falei, ué, será que a comunidade evangélica já lutava contra a esquerda há muito tempo atrás também? Desde a época do regime militar, por exemplo, daí eu me interessei e continuei lendo. Segundo tweet, em 1989, ou seja, um ano depois que a Constituição foi colocada lá após o fim do regime militar, já passadas diretas já, em 1989 apoiar o PT era como um pecado no mundo evangélico. Não sei bem se eu acredito nisso, sinceramente. A liderança evangélica, quase que absoluta, repudiava a esquerda fazendo comparação com a perseguição dos comunistas aos evangélicos na antiga União Soviética. Beleza, ponderações aí do Silas Malafaia, daí ele coloca o terceiro aqui. Em 89 eu não possuía nenhuma relevância na liderança evangélica, tinha 8 anos como pastor, minhas posições não possuíam nenhuma influência na comunidade evangélica. Daí ele coloca o quarto tweet. Em 94 e 98 o FHC foi eleito. A maioria dos evangélicos votaram nele, não em Lula. Votei também em FHC. Em 2002 os evangélicos despejaram voto no primeiro turno em Garotinho. Pela primeira vez apareceu um candidato evangélico com chances. Aí a gente já começa a ver um pouco da ignorância do Silas Malafaia. E quando eu digo ignorância, é falta de conhecimento sobre alguns fatos. Para ele, um critério para você votar num político, bastava ele ser evangélico. Bastava ele aparecer em público e falar que acredita em Deus, que é servo de Deus, que é fiel a Deus. Isso já era motivo para se votar no camarada. Nenhum problema você querer votar em pessoas que são evangélicas também. Mas isso mostra a falta de conhecimento do mundo político do senhor Silas Malafaia e da comunidade evangélica em geral, pelo visto. E ele ainda completa, no segundo turno, a maioria dos evangélicos apoiaram Lula, inclusive eu. E daí a gente já vê uma contradição. Em 2002... ou seja, há 17 anos atrás, Silas Malafaia disse que no segundo turno a maioria dos evangélicos apoiaram Lula, inclusive ele. Mas aqui embaixo ele diz o seguinte, um dos primeiros tweets dele.
Vou colocar uma série de tweets para desmentir o astrólogo Olavo de Carvalho sobre os evangélicos estarem contra a esquerda 20 anos depois dele. Se isso não é uma afirmativa verdadeira, por que há 17 anos atrás o Silas Malafaia estava votando no Lula? Ele vai dar a explicação dele aqui, né? Ele já se contradisse uma vez, mas ele vai explicar por que ele votou no Lula. O apoio a Lula não foi pelo viés ideológico, mas a crença que ele poderia resgatar o Brasil da miséria. Na primeira eleição de Lula, a maioria da liderança evangélica não o apoiou. Então, vamos colocar as coisas do jeito que elas são. O apoio do Lula não foi pelo viés ideológico, mas pela crença de que ele poderia resgatar o Brasil da miséria. Tudo bem, eu tenho certeza que muitos brasileiros naquela época foram enganados dessa forma. Você quer ver um exemplo? O próprio Bolsonaro falou que votou no Lula, naquela primeira eleição lá onde o Lula foi eleito presidente pela primeira vez. Bolsonaro falou que votou no Lula, então Silas Malafaia, uma boa parte da comunidade evangélica, também votou no Lula. Tudo bem, cara, a gente erra. Só que é aí que você não entende, nessa época onde você estava votando no Lula, onde você acreditava que o Lula era uma pessoa boa, que iria resgatar o Brasil, o Olavo de Carvalho já sabia que o Lula era um completo canalha. Era um sindicalista profissional, que até então isso não dizia nada para os brasileiros. Que hoje a gente sabe que isso significa vagabundo profissional. O Olavo de Carvalho já sabia o que era Foro de São Paulo. Já sabia todo o esquema que rolava na América Latina para implantar o socialismo, onde deu início ali com o Lula praticamente. A tomada de poder deles, né? Então, o Olavo de Carvalho não mentiu nem um pouco e parece que o Silas Malafaia não consegue entender uma frase simples. Há 20 anos atrás, os evangélicos nem faziam ideia da ameaça que era o PT e a esquerda para o Brasil. O Olavo de Carvalho já estava cascudo, já sabia há muito tempo o perigo que eles representavam. E daí tá aqui o Silas Malafaia falando que na primeira eleição votou no Lula porque acreditava que ele era esperança para o Brasil, quando o Olavo de Carvalho já sabia que era exatamente o contrário. É aí que eu digo, é nesse momento que o Silas Malafaia deveria aceitar a crítica. E daí é que ele continua se perdendo. 2006 não coloquei minha cara para apoiar Lula. 2010 apoiei Marina, blá blá blá, apoiei Serra em 2014, depois apoiei Aécio. Quer dizer, ele dizendo que votou em todas essas pessoas, isso só mostra o quanto a mente dele era influenciada pela maioria também. A gente não sabia o que era direita, por mais que ele diga que a comunidade evangélica, ele vai falar mais pra frente, que a comunidade evangélica sempre foi de direita. A verdade é que essas pessoas, incluindo Silas Malafaia, inclusive eu na época, provavelmente, que era apenas um adolescente, não me ponho fora disso, mas a gente ia com a maré. A gente naquela época achava que a Aécio era de direita, achava que o PSDB era de direita. O que você acha que o Olavo de Carvalho achava do Aécio em 2014? Ele falou aqui que apoiou a Marina em um primeiro momento, mas quando ela ficou dúbia sobre o aborto, apoiei Serra. Ele provavelmente apoiou a Marina porque ela era evangélica. Quer dizer, lá na época, em 2002, ele votou no Garotinho, em 2010 ele cometeu o mesmo erro, votou em um candidato só porque ele disse que era evangélico. Hoje a gente vê a merda que a Marina é. E enquanto isso, o que o Olavo de Carvalho estava fazendo? Ele já sabia disso há muito tempo, já estava tentando abrir o olho dos brasileiros com as suas obras há muito tempo. Por que o Silas Malafaia não consegue aceitar uma crítica? E daqui ele usa um argumento que pra mim é muito errado. Ele diz o seguinte: tenho afinidades com Bolsonaro desde 2006, por ocasião do PLC 122. Não me recordo que PLC é esse. Olavo estava em um rancho nos Estados Unidos, eu e Bolsonaro tomando pancada do ativismo gay. Tentaram caçar minha credencial de psicólogo 5 vezes, fora processos. Quer dizer, é mais uma vez o Silas Malafaia mostrando a sua ignorância sobre Olavo de Carvalho e toda a sua obra. Ele diz que o Olavo estava em um rancho nos Estados Unidos como se ele não estivesse fazendo nada de relevante, fazendo nada de importante. Como se ele estar fora do país não significasse que ele pudesse defender o seu país nativo da mesma forma que um brasileiro morando aqui. Ele diz que estava ele e o Bolsonaro tomando pancada do ativismo gay, que ele tomou muito processo. Eu lembro, eu acho que eu até assisti algumas audiências do Silas Malafaia sobre isso, que era sobre aquele negócio de ideologia de gênero. Eu lembro que ele mandou muito bem na época. O Silas Malafaia é uma pessoa que se expressa muito bem, mas enquanto ele estava tomando pancada do ativismo gay, como ele mesmo disse, o Olavo de Carvalho já entendia por que tudo aquilo estava acontecendo. Por que o ativismo gay estava crescendo tanto? E é engraçado que ele fala que ele estava tomando pancada do ativismo gay, que ele tomou muitos processos, como se o Olavo de Carvalho também não sofresse desse tipo de coisa. E eu lhe digo mais, o Olavo de Carvalho só não foi atacado muito antes, porque agora ele está bastante em evidência.
Mas ele só não era atacado antigamente porque ele era completamente ignorado tanto pela mídia quanto pelo meio acadêmico esquerdista brasileiro. Eles sabiam do perigo que era Olavo de Carvalho, aqueles mais leigos o tinham como teórico da conspiração, né? Porque ignoraram o Foro de São Paulo durante anos, mas o Olavo de Carvalho ele só não era atacado naquela época porque a mídia simplesmente decidiu ignorá-lo. Ficar dando piruada escondido nos Estados Unidos é mole. Aqui foi ameaçado, até hoje respondo por processo por defender convicções que Bolsonaro também defende. O meu caso de acusação de homofobia está no STF. Ele diz mais uma vez como se o Olavo de Carvalho não sofresse essas coisas também. Só que o Silas Malafaia não entende que ele tem como se defender muito mais do que o Olavo de Carvalho. Querendo ou não, o Silas Malafaia é um líder religioso. Muito provavelmente detém de uma boa bufunfa. Deve ter bastante grana. E eu não estou dizendo que ele ganhou essa forma de forma ilícita, que ele roubou dos fiéis, não. Mas eu tenho certeza que o Silas Malafaia é um cara com dinheiro. O Olavo de Carvalho esses dias estava pedindo dinheiro para poder custear a ajuda médica e para poder custear os advogados para os processos dele. É difícil comprar briga de uma nação inteira, mesmo quando você não tem, assim, digamos, uma certa condição financeira para poder respaldar as suas ações. E daqui ele completa da pior maneira possível. Falar lá de fora é fácil. A influência de Olavo na eleição de Bolsonaro é quase zero. Uma meia dúzia de olavetes que são seus alunos, poucos milhares, o Datafolha mostrou a importância do voto evangélico nessa eleição. É aí que o Silas Malafaia não entende o fenômeno que o Olavo de Carvalho criou. As lideranças que estavam ao lado de Bolsonaro, pessoas que disseminaram a informação para milhões de pessoas. Eu posso citar aí, por exemplo, Felipe Moura Brasil, que é aluno do Olavo de Carvalho, Nando Moura, que é aluno do Olavo de Carvalho também, Felipe G. Martins, que é o Olavo de Carvalho, a galera do Terça Livre. Por que você acha que a candidatura do Bolsonaro foi viabilizada lá nas igrejas para os evangélicos também? Porque já tinha toda uma galera fazendo um trabalho de campo para fazer com que as ideias do Bolsonaro e do Olavo de Carvalho se espalhassem. Tanto que o Bolsonaro agradeceu o Olavo de Carvalho no jantar lá na Embaixada Brasileira nos Estados Unidos. Paulo Guedes também falou, ele é uma das pessoas que comanda essa revolução e tal. Não reconhecer a influência do Olavo de Carvalho no momento que o Brasil está vivendo hoje é compactuar com o pensamento esquerdista. Ah, os olavetes não tiveram nenhuma influência na eleição. A esquerda está falando a mesma coisa. O Alexandre Frota está falando a mesma coisa, que também foi outro que ficou ofendidinho com o que o Olavo de Carvalho disse. Por que é tão difícil para o brasileiro aceitar uma crítica? Até alguém como Silas Malafaia, que eu tinha como alguém super sensato, que ainda provavelmente é um cara muito sensato, mas não consegue ter o seu ego atingido. Quando o seu ego é atingido, meu Deus do céu, pernas para que te quero. Ele é atingido por uma soberba, né? Porque ele diz que a comunidade evangélica teve uma influência muito grande nos votos para o Bolsonaro, e ele meio que se coloca à frente disso. Não, fomos nós, os pastores, que difundimos o pensamento do Bolsonaro, e é por isso que o Bolsonaro conseguiu vencer as eleições. Ele tem que entender que não é o Olavo de Carvalho que se coloca à frente da eleição do Bolsonaro, que diz que o Bolsonaro só foi eleito por causa de mim. São as pessoas que seguem o Olavo de Carvalho. As ideias que o Bolsonaro defende só chegaram aos ouvidos das pessoas evangélicas por causa do Olavo de Carvalho. Enquanto o senhor Silas Malafaia não entender isso, ele vai ficar nessa briguinha idiota contra o Olavo de Carvalho, sem conseguir aceitar uma crítica que seja. Imagine agora para finalizar esse vídeo aqui, se você decidisse fazer uma crítica ao Silas Malafaia, como você acha que ele lhe responderia? Infelizmente, eu achei que ele fosse um cara sensato. Espero que continue sendo um cara sensato, mas dessa vez ele deu um bola fora gigantesco. Eu não sei se tem algum evangélico aqui me assistindo, eu não sei se tem alguém aqui que não gosta do Olavo de Carvalho, mas essa é a minha opinião e você pode ter certeza que eu não vou mudar, só porque eu correria o risco de perder alguns seguidores. Por esse vídeo é isso, meus amigos. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam, de quem que vocês estão do lado, quem que vocês acham que está correto nessa situação, se é o Silas Malafaia ou o Olavo de Carvalho. E você tem que entender que ao lado do Silas Malafaia, você pode colocar outras pessoas como o General Mourão também, como Alexandre Frota, tem um ministro general aí do Bolsonaro, que eu esqueci o nome agora, que também está ao lado do Silas Malafaia nessa história, contra o Olavo de Carvalho. Quer dizer, uma galera aí criticando o Olavo de Carvalho, porque eles simplesmente não conseguem ouvir a verdade. A verdade dói, eu sei. Mas por algum motivo essa galera não consegue digerir essas verdades.
De quem que vocês estão do lado, meus amigos? Me digam aqui nos comentários, deixem o seu like, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.